Beleza, galera? Aqui é o Arthur Cajal, do segundo ano C. E podcast é vida, né? Fala, galera. Eu sou o Douglas, do terceiro C, e eu odeio segunda-feira. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Henrique, e eu já fui um youtuber de 9 anos. Daí, gurizada, que é o Pedro do terceiro A, e eu gosto muito de Nerdcast. Boa, galera, aqui é o Victor Hugo, do primeiro D, e eu tô falando com Stalin. Então, deve estar todo mundo se perguntando, o que é isso aqui, o que é essa galera falando? Bem, pra quem não sabe, a conferência esse ano tá com um front novo, digamos assim. Nós estamos vindo com o nosso podcast Sociologia. A gente precisa se atualizar um pouco, né? Exatamente, fazia tempo que tava naquele modelo. É sempre bom, né, dar uma mudada. E a gente vai falar hoje sobre bastante coisa. A gente pegou alguns tópicos aqui e a gente vai dar uma conversada. Vai ser uma conversa breve, só de 15 minutos. Vocês já conhecem os participantes, provavelmente. E a gente vai começar aqui, então. O tema de hoje a gente vai falar sobre podcasts. Olha só, que ideia interessante falar de podcasts e podcasts. Estamos mandando bem na metalinguagem. Ah, o negócio tá outro nível. Mas enfim, tá, Douglas, quer falar um pouco da origem do podcast? Podcast, ele é um conceito relativamente novo, comparado a outros veículos de informação, né? A gente compara com televisão, com o próprio rádio, né, que é de onde se originou. Ele é só um bebezinho ainda, né? Ele foi criado em 2004, que curiosamente é o ano que a maior parte de nós aqui nasceu. Ele foi criado como com a ideia de ser um rádio sob demanda, né? Justamente para estar modernizando esse processo aí. Quem foi que criou ele? Faz ideia? Foi Adam Curry. Ele trabalhava para a Apple, ele acabou criando um aplicativo inicialmente só para esse tipo de dispositivo, e a Apple gostou da ideia e tal, começou a dar suporte para isso aí e acabou vindo a se tornar o que é o iTunes, né? Hoje em dia nem se usa mais direito, né? Isso acabou se segregando, mas até alguns anos atrás era mais comum. É irônico que agora até a Google tem um aplicativo, né? Só de podcast. Hoje em dia, aqui em 2020, principalmente se popularizou, né? O Flow, que trouxe aqui pro Brasil. E hoje em dia, quando a gente fala de podcast, a gente fala de quê? YouTube, Spotify, Deezer. Tem o Deezer. Então. Toda plataforma relacionada a áudio tem, praticamente. Sim, muito. E, tipo, virou algo totalmente mainstream, tá ligado? Tipo, professores do nosso colégio ouvem podcast, algo que eu nunca imaginei na minha vida, tá ligado? Tipo, minha mãe acompanha política pelo podcast. Então, meu pai de 50 anos falou, filho, ouve esse podcast. Eu falei, o quê? Meu pai ouve podcast? Uau! Muita juventude. É uma forma de rádio, né? Que nem falaram antes. Foi uma forma de atualização do rádio, né? Com a evolução da internet, com a evolução dessas formas de comunicação, foi criado os podcasts, né? Foi um passo acima, subir um degrau, né? Sim. É interessante o quanto também se torna uma coisa versátil, né? A gente tem hoje inúmeros tipos de podcast e isso acabou começando justamente tentando imitar aqueles programas de rádio, né? Com um formato único e acabou se transformando em um monte de coisa. Hoje tem até aqui um podcast de sociologia falando sobre podcasts. Exatamente. E eu gosto muito que eles agregaram muitas culturas com o tempo. Até porque o podcast vem com esse negócio de mais do blog, né? Aquele negócio pequenininho e coisa assim. Mas com o tempo ele foi pegando de várias outras fontes. Por exemplo, os programas de talk show, né? Pô, metade dos podcasts que tem hoje em dia é talk show, querendo ou não. Pois é, e quem trouxe isso aqui pro Brasil principalmente foi o Danilo Medeiros, em 2004. Inclusive tem mais ou menos a mesma origem, assim, a mesma data. Que loucura, né? Acho que o que eu acho mais interessante é como tem as nuances de cada um, né? Porque tem aquele podcast profissional com câmera, e tem uns, tipo, bem original, mais ou menos como a gente tá fazendo, tá ligado? Algo bem mais disso, né? Profissional que a gente tá fazendo, né? Pô, o cara dizendo aqui, profissional, né? Pô. O podcast não tem uma edição tão apurada, não. E eu acho que isso é da hora, porque aproxima mais o público, legal. Tipo, esse cara tá fazendo podcast, talvez eu possa até fazer, não. Tipo, um bate-papo entre amigos, isso eu acho. Isso é uma coisa interessante, porque é uma facilidade, né? O podcast não existe tanta edição de vídeo, como já foi falado, né? Então qualquer um aqui pode ter essa iniciativa de gravar um podcast. Talvez um microfone bom, no mínimo, mas de resto. O pior é que a gente fala isso do vídeo, mas hoje metade dos podcasts tem vídeo, eu acho isso muito louco. Pois é. Verdade. Mas a gente tava falando ali do Brasil e vocês falaram do Danilo Medeiros. Quem é que é esse Danilo Medeiros? O que ele fez aqui no Brasil? Cara, ele começou em 2004 e ele veio com um papo de falar de tecnologia, o que faz todo sentido, né? Porque como a Apple, que estava começando a popularizar aqueles podcasts, ele resolveu, como ele já tinha conhecimento disso, acho que ele resolveu trazer isso pro Brasil e foi um dos pioneiros aí, né? O podcast aqui no Brasil. Não teve um nome tão grande como o Nerdcast em 2006,
que teve um pouco mais de audiência, teve uma maior publicidade, fechou até algumas parcerias, então foi uma boa iniciativa, né, no Brasil, futuramente, agora em 2020, que realmente se popularizou. Não, o Nerdcast, inclusive, foi o primeiro a começar a movimentar isso financeiramente aqui no Brasil, né? Porque hoje em dia a gente tem vários podcasts que são monetizados, é uma coisa mais comum, mas na época foi uma coisa foi uma coisa inovadora, assim. E eles conseguiram fazer parceria com o estúdio e tal, tanto que eles se consolidaram no mercado e hoje em dia são o maior podcast em termos financeiros. Claro, né, tem o Flow, tudo, né, que são mais famosos, mas eu acho que o Nerdcast é muito mais sólido. Tanto que o Nerdcast, que é produzido pelo Jovem Nerd, foi comprado pela Magazine Luiza, né? Que é uma grande empresa varejista, bilionária. Imagina, né? Uma empresa de eletrodomésticos e de vários tipos de produtos comprou uma empresa de podcast, né? Sim, tudo isso pra produzir só conteúdo, eu acho isso muito louco. Eu acho que o que eu gosto mais também disso é... Não vou falar Legião de Fãs, eu acho que é algo bem clichê, mas... Tipo, como a galera é ligada uma com a outra, tá ligado? Tem vários canais, o Flow, o Podpah, tem tipo os cortes, né? Que são tipo os fãs que não ganham nada, que eles só estão lá pra separar, tipo, momentos engraçados ou momentos interessantes. Isso eu acho da hora. Porque vê que a galera é bem devota ao tipo, os caras que fazem isso eu acho legal, porque faz uma conexão braba entre o público e o Podpah meio que apresentador. surgiu do Flow, né? Eles saíram do Flow, eles eram da mesma empresa, praticamente. Então, eles se dividiram e aí foram criando um público só deles, né? Separou. Eu acho que tem muito a ver com o jeito que os podcasts estão se tornando hoje em dia. Tipo, a gente vê que os podcasts eles se tornam mais que, vamos ali fazer um conteúdo, passar uma informação, mas são, tipo, realmente lugares para as pessoas se encontrarem, lugares de debate, de apresentação de ideias. E acho que isso é muito importante. O Flow, né, com podcast. A gente tem uma diversidade de pessoas que estão indo agora, desde jogadores de futebol até técnicos de informática, até grandes sucessos de música, por exemplo. É tão verdade que, tipo, hoje, dia 10/5, eu tava vendo e o Flow Podcast, se não me engano, tá trazendo o Fernando Haddad, tá ligado? E, tipo, eles trouxeram várias figuras políticas, figuras que, tipo, se odeiam pra debater, pra conversar, tá ligado? Bem de boas. Sim, eles trouxeram todos os candidatos a São Paulo, se eu não me engano, né? Eu acho que foi. Trouxeram, inclusive, o Monark, ele fumou maconha na frente de um... Acho que não lembro qual cargo que ele tinha, mas... Era o prefeito de São Paulo? Era o Covas, não era? Não lembro. Acho que era ele. Mas imagina, cara, que audácia, né, do Monark. Agora também teve aquele vereador, o Gabriel Monteiro, também tinha fumado na frente do Gabriel Monteiro. Não, e o Gabriel Monteiro falando que maconheiro tinha que ir pra cadeia, pra prisão, e o Monark... o Monark concordando ainda, né? O melhor dia foi o bait do Flow que falando que ia convidar o Lula, mano. Nossa, esse dia... Lula no Flow. Cara, mas imagina se trouxessem esses políticos, esses grandes políticos, ou do STF, ou da presidência, né? Nossa senhora, ia ser uma repercussão absurda. Cara, profissional já dá problema. Tipo, eles contratam policial, psicólogo, imagina. Nossa, esse maluco ia ser engraçado pra caramba, velho. Cara, isso que eu acho bacana. Os caras tão trazendo, tipo, pra um ambiente mais suave, assim, né? O pessoal fora daquele ambiente de debate padrão que eles sempre trazem. Dá pra ver um pouco melhor os políticos, assim, a gente se sente mais como parte, pessoa. Né, da comunidade. Isso. Tipo, querendo ou não, o ponto deles, né? Por mais às vezes a gente pode discordar, mas ver o que se passa na cabeça de um ser desse, às vezes é legal. Não... A gente pode, desde o horóscopo hoje, que fala de astrologia, café da manhã, que tem giro de notícias, tem o Nerdcast, que já foi comentado, Flow, que é puro bate-papo, né? O Flow. Eles literalmente privam não, eles visam, né? Ter esse bate-papo, eles não gostam de ver aquilo como uma entrevista, né? A gente tem autoconsciência, tem ensinamentos de línguas, né? Que tem o inglês do zero. Então é muito interessante. Devo dizer que o inglês do zero é muito bom. Esse é um podcast que eu pessoalmente recomendo porque, cara, eles têm muitos conteúdos bons. É sempre bom, né? A gente aprender alguma coisa nova, ainda mais uma língua estrangeira, que a gente sempre vai utilizar, né? Em qualquer área. E às vezes não só na área de línguas também. Tipo, por exemplo, tem o PrimoCast, que ok, não é exatamente um conteúdo de aula mesmo, assim, mas pô, ele traz toda ali a parte de investimento e coisas assim. Pois é, que, né? Pô,
Vale muito a pena, mano. Corretoras, investimentos, eu acho isso muito, muito massa também. Eu acho que, ainda assim, o modelo mais popular são aqueles que seguem aquele estilo do Joe Rogan, né? Que é um comediante que cria um formato mais popularizado, né? Que é o que a gente vê hoje justamente no Flow, no Podpah, esses podcasts que o pessoal consome mais, que são mais soltos. Eles acho que são os mais populares. Esse era uma figura que eu queria trazer pro podcast de hoje. O Joe Rogan. Que eu não sei se vocês sabem qual é a história dele, mais ou menos. Vocês fazem ideia? Não sei quem é esse cara. Cara, Nem, mano. eu já vi alguns podcasts dele, mas eu sou bem leigo a respeito da história dele. Então, o cara já passou por tudo. O cara foi comediante, ele foi em televisão, se não me engano ele até era comentador de luta livre, um rolê assim. Só que aí em 2009 ele foi lá e teve uma baita de uma ideia que foi, vou fazer um podcast. Ele criou o podcast dele que, se não me engano, se chama Joe Rogan Experience, alguma coisa assim. E acho que esse foi o principal negócio dele, de fazer um podcast bem livre, assim, de entrevista não, bate-papo, mas realmente bem livre. E tanto informativo, né? Exatamente, porque ele traz todo mundo, esse é o negócio. Eu acho interessante que, tipo, o Flow é uma forma desse Joe Rogan Experience, né? Eles conseguiram trazer mais ou menos essa ideia de liberdade aqui pro Brasil, né? Flow Podcast. Mais ou menos não, cara. Eles literalmente falaram que copiam na cara dura, assim. A maioria das coisas do Brasil aqui foram copiadas dos Estados Unidos, tipo... Tudo importado, né? Bem isso. Tipo, o negócio do Danilo Gentili, tá ligado? Esse modelo stand-up, Danilo Gentili copiou na cara dura também. Não, o modelo do Danilo Gentili nossa, a maioria dos programas dos Estados Unidos é tudo assim, velho. É o cara sentado na mesa de escritório e um sofá gigante, assim, pro convidado. Até o próprio modelo de stand-up que ninguém então. há muito tempo, mas que hoje em dia, pô, enorme. Copiou na cara dura. E quando a gente fala do Joe Rogan, é interessante que a gente vê que, cara, cresceu muito. Pô, ele começou em 2009, em 2011 ele se torna o mais baixado do iTunes, e em 2020 o cara assina um contrato de exclusividade no Spotify de $100 milhões. E detalhe, isso não foi muita grana, irmão. Tá louco? É muita grana. Tu compra uma mansão. Pois é. Pra sempre. Mansão não, várias mansões, né? Pô. Pois é. Não, tu pensa assim, tipo, pô, quanto tempo que é essa exclusividade? Não dá um ano, cara. Nossa senhora, cara. É um negócio... Imagina ganhar 100 milhões, uma bolada, por fazer podcast. Tá louco. Né? Por conversar. Não, pra manter o programa. Nossa, cara. Mas assim, ó, 100 milhões não ganha, mas o cara vive comprando um monte de coisa com muita facilidade, né? Uma grana eles movimentam no Flow, isso é certeza. Com certeza. No Flow ainda mais porque eles alugam aqueles estúdios deles, né? Tem isso. Agora, tratando de um cenário mais mundial assim, a gente já falou bastante de Joe Rogan, mas tem vários outros podcasts e bem diferentes, né? A gente tem o TED Talks, que são podcasts muito curtos, que é tipo, pô, apresentação de uma temática muito simples ali. Eu gosto desses tipos de podcast, né? Porque ele é informativo e ao mesmo tempo é simples, né? Vem uma informação mastigada já pra gente, né? Eu acho bem, bem massa. Exato. E tipo, pô, TED é muito bom. Esse é o rolê. TED Talks é muito bom. A gente vive num momento em que a informação é muito rápida, né? É importante ter um veículo que passa essa informação assim mastigadinha pra gente. Exatamente. Por isso tem tanto podcast notícia, tipo o The Daily, o NPR News, que são alguns dos maiores assim do mundo. Aqui no Brasil a gente vai ter como a gente falou, o Café da Manhã, que é da Folha. Eu não sei se é da Folha do Estadão, mas se eu não me engano é esse aí. The Journal, que tem a versão em português, se eu não me engano. Tem um podcast que eu tava vendo um tempo atrás, assim, que eu tava pensando sobre máfia, né? E aí apareceu o Mike Tyson fazendo um podcast com outro cara. Assim, só falando de máfia. É sério, o Mike Tyson, assim, tipo, várias figuras, então, populares, assim, estão fazendo um podcast, tá ligado? Tipo, virou a tendência até pra esses caras. Nossa senhora. Sim, cara, se tu pensar que, tipo, um dos maiores podcasts do mundo é o podcast da Michelle Obama, velho. Michelle Obama. Caramba! Sério, cara, é o Michelle Obama Podcast, que, cara, se não me engano é quarto, quinto maior do mundo, um negócio assim. Eu gosto de pensar que hoje em dia ter um podcast igual ter uma banda na década de 80. Pois é. Todo mundo queria ter. O problema é quando a banda de garagem. Inclusive, falando em banda de garagem, temos nós aqui, né? A gente tá desenvolvendo esse podcast
Ainda estamos começando esse nosso projeto piloto aqui. E a gente está com a ideia de estar publicando ele toda quarta-feira às 19 horas. Por enquanto, no YouTube, mas estamos nos organizando para ter alguma ferramenta que disponibilize pelo feed RSS, que para quem está mais ligado nessa parte de tecnologia de informação, é por onde eles publicam normalmente os podcasts, né? Mas, a princípio, temos o YouTube, ele vai estar lá publicado toda quarta-feira às 19. Ele é organizado 100% pela equipe que organiza a conferência de sociologia, e vão ser sempre assuntos relacionados à conferência, né? Então, seguindo nessa linha de informação que a gente vai estar trazendo agora, a gente resolveu começar falando desse veículo que é tão importante, que é o podcast. Vocês gostaram de hoje da conversa? Pô, eu gostei demais. Pô, foi daorinha. Foi massa. Eu acho que é tudo isso aqui. Eu só queria pedir pra Verônica mandar aquela verba, assim, Foi. pra gente fazer aquele podcast mais... fazer um podcast mais estruturado, assim, né? Eu Imagina acho. fazer na escola, gravando. Pois é, fazer lá no estúdio, né, cara? Nossa, no estúdio fica muito bom. Nossa, Salesiano Podcast. Salesiano Podcast, isso aí. Quebrando todas as regras de não poder nem pode, nem cast no nome. Será que existe algum podcast salesiano já? Boa pergunta. Se tem, deve ser dar só uma de olhada aí. colégio, no máximo. A gente Essa é a fica pergunta melhor que- que eles e rouba o nome. Bom, se não tem, agora tem. Exatamente. Essa vai ser a pergunta pra audiência de hoje, então. Será que existe algum podcast salesiano? Manda aí pra nós. Põe aí nos comentários se alguém achar algum. Então é isso. Isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu, gente. Muito obrigado. Se vemos semana que vem. Beijão. Valeu, galera. Até a próxima.